Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre poder disciplinar. Muita gente às vezes confunde, né, o poder disciplinar com o poder hierárquico que estudamos anteriormente. Amigos, o poder disciplinar ele tem a ver com disciplina, tá? Mas para você memorizar, lembrem-se aí da indisciplina, tá bem? Então, o poder disciplinar é aquele que vai surgir quando o agente público ele é indisciplinado. Tá legal? Então, é o poder, né? Eu costumo dizer que é o poder da indisciplina, é esse que se fará presente para você realmente memorizar aí. Por quê? Porque o poder disciplinar, ele se faz presente em duas grandes situações. Para apurar infrações cometidas por servidores públicos, tá legal? E também para aplicar as sanções àqueles servidores faltosos. Bacana? Então, essas são as duas dimensões do poder disciplinar: apurar e penalizar. Apurar e penalizar. Lembre-se aí da indisciplina. Bacana? Muito bem, pessoal. Agora tem um detalhe que vocês precisam saber para fins de prova. Não apenas os servidores públicos propriamente ditos estão sujeitos a esse poder disciplinar. Em algumas situações específicas, até como a gente havia adiantado lá no início do nosso bloco, em algumas situações específicas, particulares, também estarão sujeitos ao poder disciplinar. Legal? E é por esse motivo que o que pode cair na sua prova, né, é, é ali um trecho da doutrina que diz que o poder disciplinar é aquele que possui a administração para apurar infrações e para aplicar sanções a quem, Daldi? Àqueles sujeitos à sua disciplina interna. Tá legal? Então, grave aí, aqueles que estão sujeitos à disciplina interna da administração pública que estarão sujeitos ao poder disciplinar. E aí vem a grande pergunta: quais são quais são estas pessoas que se sujeitam à disciplina interna da administração? Pessoal, grave isso aqui é muito importante para fins de prova. Olha só, meus amigos. Servidores públicos, tá? Todos eles estão sujeitos a essa disciplina interna da administração pública. Legal? Então, por exemplo, se você é servidor público, tá? Vamos supor que você foi admitido ali num cargo efetivo, num cargo em comissão, tanto faz. Você descumpriu uma violação lá do seu estatuto. Legal? Você é servidor federal, descumpriu uma regrinha lá nos deveres, lá da Lei 8.112. Bacana. Você estará sujeito, por exemplo, a uma advertência, a uma suspensão, a uma demissão. Legal? Então, todas essas são penalidades, sanções a que se sujeita um servidor público, né? Sanções previstas em um estatuto, em uma lei. Então, ele é, sim, um destes sujeitos à disciplina interna da administração. Belezinha? Muito bem. Mas não apenas os servidores públicos. Há alguns particulares que também se sujeitam a essa disciplina interna. Aqui, pessoal, a primeira observação que você precisa conhecer é que não estamos falando de todo e qualquer particular, tá bem? A gente está falando, né, nós não estamos falando de todo e qualquer particular, não estamos falando dos particulares em geral, mas apenas particulares que possuem o chamado vínculo específico. Legal, Daldi, entendi. Servidor público, particular, vínculo específico. Mas e aí, o que é, quais são esses particulares com vínculo específico? Imagine, amigos, que você, né, é estudante e você é estudante, por exemplo, de uma escola pública, tá? Estudante ali de uma escola pública. Muito bem. Você é um servidor público? Não, você é um particular, tá? Mas você é um particular qualquer ou você tem um vínculo com o poder público? Opa, você tem um vínculo, né? Um vínculo de matrícula. Então tem lá a escola, pense aí na escola do município, por exemplo, tá? E os seus alunos, né? Esse aqui é você, aluno A, tá bem? Então existe um vínculo, tá? Um vínculo aqui estabelecido por ocasião da matrícula lá naquela escola, né? E é a partir desse vínculo que o aluno vai se sujeitar à disciplina interna da administração. Belezinha? Então, por exemplo, né, tenho certeza que você já ouviu aquela situação em que o aluno foi expulso da escola
em que ele pegou um gancho ali, né? Pegou uma suspensão, né? Estava rezando lá, levou uma suspensão, foi expulso. O que aconteceu? São sanções, são penalidades aplicadas pela administração pública contra um particular. E esta sanção, ela decorre aqui do poder disciplinar, porque a partir do vínculo específico de matrícula que existe do aluno com o poder público, é que surge esse poder, né? essa sujeição à disciplina interna da administração. Legal? Vamos ver aqui mais alguns exemplos, amigos. Olhem só. Nós temos um outro exemplo que é muito comum de aparecer em prova, é até mais comum que o aluno da escola pública, que são as empresas contratadas pelo poder público. Tá? Imagine só, eu tenho ali uma empresa, né? Você é dono de uma empresa, fez uma licitação, né? Você foi o vencedor da licitação, celebrou um contrato com a administração, um contrato, por exemplo, para fornecer fardamento, fornecer ali fardas para a polícia, beleza. Aquela empresa vai lá e pisa na bola. Ela vai lá e, enfim, começa a entregar ali produto falsificado, começa a entregar ali produto que descumpre as exigências do contrato, tá? E o que vai fazer? O poder público vai aplicar uma sanção a ela. Ele vai lá, aplica uma multa, uma suspensão, uma inidoneidade naquela empresa contratada pelo poder público. Porque existe um vínculo específico que é um vínculo contratual, tá bem? A partir do momento em que a empresa participou da licitação ou que ela celebrou um contrato, ela não é mais um particular qualquer, não é mais um particular em geral. Tá? E a partir desse momento ela se sujeita à disciplina interna da administração. E mais um exemplo aqui, amigos, que também já vi aparecer em prova, que é o detento, é o presidiário. Tá? O presidiário não é um servidor público, mas ele é um particular com vínculo específico, tá bem? Então é a partir de um vínculo específico que o diretor daquele presídio, da penitenciária, muitas vezes, vai poder aplicar certas sanções, certas punições àquele detento. Tá legal? Também particular sujeito à disciplina interna. Maravilha? Muito bem. Essa questão, né, de aplicação de sanções em suas variadas situações, isso aqui a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente para fins de prova. Então é por esse motivo que a gente trouxe logo esse diagrama, tá, para que vocês percebam o seguinte, olha só, eu tenho 3 situações aqui, A, B e C. Beleza, a A e a B eu já comentei com você. A novidade aqui vai ser a situação C. Mas antes disso, olha só, sanção aplicada a servidor público, tá? É uma manifestação clara do poder disciplinar que nós estamos comentando aqui. Mas a doutrina chega a dizer o seguinte, olha, de fato, né, a aplicação da sanção ao servidor público é manifestação imediata, direta, do poder disciplinar. Beleza, tá claro. Mas, indiretamente, mediatamente, aquilo também, né, decorre do poder hierárquico. Tá? Então, por isso que sempre, quando a gente tem aplicação de sanção ao servidor público, quem pode aplicar é uma autoridade com determinada hierarquia, com determinada patente, tá bem? Porque nessa situação há uma manifestação desses 2 poderes, tanto do disciplinar como indiretamente, acessoriamente, do poder hierárquico. Beleza? Muito bem. Já quando a sanção é ao particular, né, mas ao particular com vínculo específico, aí, amigos, a manifestação é apenas do poder disciplinar, conforme a gente acabou de comentar. Tá? Porque o particular, ele não está sujeito, né? Ele não está sujeito à hierarquia ali do poder público, mas apenas à sua disciplina. Bacana? E a novidade, né? A principal novidade aqui para nós é essa situação C. Sanção aplicada a particulares em geral. Opa, imagine você, trafegou acima do limite de velocidade na via, beleza, está sujeito a receber uma multa de trânsito. Legal. Você tem ali por exemplo, tem ali uma academia, né? Ou tem uma farmácia, bacana. A farmácia está funcionando sem o alvará sanitário? Tá. Então ela está sujeita a ser interditada. Beleza. Muito bem. Você ali é um supermercado? Legal. Está comercializando produtos vencidos com prazo de validade já expirado? Beleza, você está sujeito a uma apreensão, né? A uma sanção ali de
destruição de coisas, destruição de produtos, tá? E estas sanções aplicáveis aos particulares em geral, isso decorre não do poder disciplinar, mas o poder de polícia, tá? O poder de polícia é ele que manifesta, né, essa aplicação de sanções a particulares em geral, tá? Que decorre realmente aí desta sujeição geral dos particulares ao poder público, ao poder de império da administração. Pintou algum tipo de dúvida, pessoal, sobre poder de polícia, sobre sanção a particulares em geral? Dica aqui, bizu. Lembrem-se de trânsito, multa de trânsito, fiscalização de trânsito, blitz do Detran, tá? Então, poder de polícia, né? O exemplo clássico é assuntos relacionados a trânsito, tá bem? Então, grave aí, sanção ao servidor público, né? Manifestação do poder disciplinar e hierárquico, sanção a particular com vínculo específico, poder disciplinar, e sanção a particular em geral, poder de polícia. Tá legal? Apenas para a gente fazer essa distinção antes da gente avançar aqui no estudo do poder disciplinar. Olha só, o que é importante a gente perceber? Que aqui no poder disciplinar, a gente está falando de sanções, tá? A gente está falando, é algo muito sério. É a administração pública apontando o dedo na cara do sujeito e dizendo, olha, você é servidor público e você praticou uma infração funcional. É condenando mesmo. Dizendo ali, olha, você está exercendo atividades incompatíveis com a sua função e com o horário de trabalho. Então, o que vai acontecer? Como aqui é sério, é uma acusação, é uma condenação, nada mais natural do que se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, tá bem? Né? São corolários aqui, decorrência do princípio do devido processo legal, tá? E outra observação importante. Daldi, e aí? O poder disciplinar, ele é discricionário ou é vinculado? Essa é uma ótima pergunta, amigo. E se cair uma pergunta assim capciosa na sua prova, a resposta, né, segundo a doutrina majoritária, tá? O poder disciplinar, ele é majoritariamente discricionário. Tá bem? Majoritariamente discricionário. Mas é importante que a gente perceba que o poder disciplinar, ele tem duas faces, tá bem? Como se fosse uma moeda, tá? Ele tem ali dois lados. Ele tem, sim, a sua face discricionária, mas ele também tem a sua face vinculada. Olha só, imagine que determinado órgão público teve ciência de uma irregularidade praticada por um de seus agentes. Tá? Então, o que vai acontecer? A instauração e a apuração daquele fato, daquela denúncia, meus amigos, aquilo é um ato vinculado. Tá? Então, a administração, ela não tem ali liberdade para fazer, poxa, será que eu vou apurar? Será que eu deixo passar? Não, ela está obrigada a instaurar o procedimento e fazer ali a investigação, tá bem? Então, essa seria a face vinculada do poder disciplinar. Bem? Por outro lado, o poder disciplinar, ele também tem uma face discricionária, né? Muitas vezes, olha só, muitas vezes a administração pública vai lá, né? A administração pública vai lá, constata, comprova que foi realmente cometida uma infração, tá bem? E muitas vezes ela vai ter que decidir ali com certa liberdade qual sanção será aplicada. Imagine só, uma determinada autoridade, ela vai decidir se vai aplicar uma suspensão de 15 dias, se vai aplicar uma suspensão de 30, de 60, de 90 dias ao servidor faltoso. Tá? Então é aí que nós temos a manifestação dessa discricionariedade no exercício do poder disciplinar. Hein? Então, principalmente aí nessa dosimetria das sanções, né? Saber se vai ser aplicada ali quanto de sanção que eu vou aplicar, muitas vezes, em geral, a administração detém uma certa liberdade para tomar essa decisão. Bem? Então, o poder disciplinar, segundo a doutrina majoritária, ele é discricionário,
mas ele não é integralmente discricionário, porque existem ali alguns rastros, algumas faces vinculadas desse poder disciplinar, a exemplo da obrigatoriedade de instauração e apuração das infrações. Bacana? Questão de prova, galera. Vamos lá. Olha só. Considere duas situações hipotéticas. Daniela cursa nutrição na Universidade Federal do Piauí desde 2014. Instada por um grupo de colegas, estudantes do mesmo curso, aderiu à prática de atos de vandalismo na universidade como forma de chamar a atenção das autoridades e pleitear melhores condições para os estudantes, como bolsas de estudo e vale-refeição. Legal, beleza. Então aqui, ó, nessa primeira situação, a Daniela, ela é aluna, ela não é agente público, mas a Daniela, a gente tem que reconhecer que ela é um particular, tá? E um particular, não particular qualquer, mas particular com vínculo específico com a administração. Beleza? Muito bem. E a gente tem também aqui a Rafaela. Rafaela é funcionária de um banco privado em Teresina, tendo sido sancionada pelo município ao pretender reunir-se com colegas em local aberto ao público sem preencher os requisitos legais para tanto. O poder disciplinar da administração pública, e aí vem, pessoal. Olha só, a Daniela é um particular com vínculo específico, então, se ela pratica os atos de vandalismo lá em prejuízo da universidade, ela pode sofrer uma sanção da universidade com manifestação do poder disciplinar. Tá? Ela está sujeita à disciplina interna da administração. Beleza? Já a Rafaela é funcionária de banco privado, ela é uma particular, né? Ou um particular qualquer. Ela não possui um vínculo específico com a administração. Então, nessa situação, ela recebeu uma sanção decorrente da sujeição geral. O poder disciplinar, portanto, será aplicado apenas na primeira hipótese. É o nosso gabarito aqui na letra A. Bacana? Letra A é o nosso gabarito. Mais uma. A administração exerce o poder disciplinar ao aplicar sanções, legal, mas não é toda e qualquer sanção, né? Vamos lembrar aqui das sanções de polícia. Por exemplo, a um motorista particular que dirige seu carro em velocidade acima da máxima permitida. O motorista, amigos, ele é um particular, né? A questão já deu a deixa aqui para nós. Ele é um particular, tá? Um particular qualquer. Então, aquela multa de trânsito que ele recebe não é manifestação do poder disciplinar, está errado. É manifestação do poder de polícia. Ele está aqui, ó. Vamos voltar. Né? Esse motorista está aqui nessa situação C. Sanção a particular em geral. Tá bem? Só poder de polícia. Bacana? Muito bem. Temos aqui mais questão de prova. Vamos lá. Considere assertivas concernentes ao poder disciplinar. Maravilha. 1, 2, 3, 4 assertivas. Beleza, então vamos lá. Primeiro item. A administração pública, ao tomar conhecimento de infração praticada por servidor, deve instaurar o procedimento adequado para sua apuração. Isso aqui está correto. Né? Vamos só ler aqui o que realmente se pede nessa questão. O poder disciplinar, em algumas circunstâncias, é considerado discricionário. A discricionariedade apenas dos itens. Opa, maravilha. Então, ele quer justamente as faces discricionárias aqui do poder disciplinar. No primeiro item, a instauração do procedimento adequado para a sua apuração, isso aqui é algo vinculado e não discricionário. Então, obrigatoriedade de se apurar. Beleza? 2. A administração pode levar em consideração na aplicação da pena a natureza, a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Opa! Gradação da pena, dosimetria da pena, levando em conta essas circunstâncias, beleza. Aqui, meus amigos, é algo discricionário, tá bem? Comporta ali uma certa liberdade, uma certa valoração do mérito. 3. No procedimento para apuração, devem ser assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Pessoal, conceder ou não o contraditório e ampla defesa ao servidor que está sendo processado, né, que está sendo acusado, isso é discricionário ou é obrigatório? É obrigatório, né? Então, esse item 3, conduta vinculada. Bacana? E no quarto item, a falta grave é punível com a pena de suspensão e caberá à administração pública enquadrar ou não um caso concreto em tal infração. Né? Então, reparem,
cabe à administração pública enquadrar ou não um caso concreto em tal infração. Fazer a interpretação do que é grave, amigos. É um daqueles conceitos indeterminados, conceitos jurídicos indeterminados, que caberá à atividade interpretativa discricionária da administração. Aqui também é conduta vinculada. Não é vinculada apenas 2 e 4. Beleza? Nosso gabarito está aqui, ó, escondidinho, mas está aqui na letra E. Beleza? Então, essa questão, ela consegue nos trazer aqui alguns exemplos, né, de faces vinculadas e discricionárias do exercício do poder disciplinar. Bacana? Tem mais questão? Tem sim. Beleza? Com relação aos poderes, prerrogativa da administração de editar atos normativos. Tá? Editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados decorre do exercício. E aí, amigos, a gente inseriu essa questão aqui, tá? Como pegadinha mesmo. Por quê? Porque a gente não pode confundir disciplinar com hierárquico, tá bem? A edição desse ato normativo, tá? Para regulamentar a atuação de órgãos subordinados, está dispondo sobre o funcionamento da administração, isso aqui é exercício do poder hierárquico, não tem nada a ver com o poder disciplinar, tá bem? Né? E para traçar esse paralelo, a gente traz aqui esse diagrama que vocês não podem confundir na hora da prova, tá? Lembrem-se da hierarquia, da ordem do mando, e aqui lembrem-se da indisciplina, é o poder indisciplinar, bem? No poder hierárquico, a gente tem lá estabelecimento das relações de subordinação entre órgãos e agentes, a possibilidade de expedição de ordens, revisão da atuação, né, atos normativos internos para dispor sobre o funcionamento da administração, e tudo isso, amigos, gerando apenas efeitos internos, nunca alcançando particulares. Tá legal? Porque aqui o poder hierárquico só se faz presente nas relações de hierarquia, nas relações de subordinação. Bem, já no poder disciplinar, né, a gente tem ali, lembre-se do indisciplinar, apuração de infração, aplicação de sanções a quem, Daldi? A servidor público e a particulares, desde que eles possuam um vínculo específico com a administração. Então, aqui, o poder disciplinar, ele gera efeitos internos, mas ele gera, em algumas situações, também efeitos fora da administração pública, desde que aquele particular esteja sujeito à disciplina interna da administração.